Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Nós vamos conhecer a história de um santo muito importante para a igreja. E não só para a igreja, mas para o mundo. São José Muscati. Aqui no Brasil, nós conhecemos pouco esse santo. Mas foi um santo muito importante porque ele foi médico e foi da era já moderna. Ele nasceu no ano 1880. Ele tem a sua festa litúrgica celebrada em dias diferentes, em lugares diferentes ao redor do mundo. Mas o dia que mais se celebra, principalmente no lugar onde ele nasceu e morreu, é o dia 12 de abril, que é o dia em que ele de fato faleceu. Vamos à história desse grande homem? Ele nasceu numa família rica. Era o 7º filho de 9 filhos no total. E ele, desde muito cedo, se mostrou muito bom para os estudos, gostava de estudar, era inteligentíssimo. O pai dele era um advogado muito conhecido e muito famoso na região de Benevento. Conhecemos Benevento porque foi lá na Catedral de Benevento que São Padre Pio foi ordenado sacerdote. É muito importante lembrarmos disso. Grande São Padre Pio. E depois, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, ele se mudou com a família para Nápoles. O seu pai foi promovido dentro do trabalho dele e foi toda a família para Nápoles. Em Nápoles, ele teve um contato bastante direto com a religião e desde muito cedo acompanhava seu pai nas missas e se tornou devoto de Nossa Senhora e também do Santíssimo Sacramento. Ele recebeu a primeira comunhão com apenas 8 anos de idade. Com 10 anos já havia feito a renovação das suas promessas do batismo através da crisma. E assim ele galgava cada vez alturas maiores dentro de um desenvolvimento espiritual e também dentro do estudo. Num certo momento da sua vida, o irmão mais velho, quando estava servindo no serviço militar, teve um tombo, caiu do cavalo, bateu a cabeça, teve um traumatismo bastante grave, severo. E a partir daí, ele passou a ter ataques de epilepsia, ele tinha ataques epiléticos. E assim, José Muscati passou a observar os cuidados que eram necessários para a vida do irmão. Os médicos que vinham para consultá-lo, para medicá-lo, os enfermeiros que o acompanhavam. E isso fez com que nascesse dentro dele um amor e uma necessidade por ajudar as pessoas através da medicina. E quando ele quando ele tinha a idade necessária, ele entrou para a faculdade de medicina. Mas dá uma olhada. Ele, que era muito religioso, muito católico, percebeu que não era através da vida consagrada, ou melhor dizendo, da vida religiosa, que ele serviria a Deus. Ele teve um discernimento muito, muito claro na sua vida. No seu encontro pessoal com Jesus, que ele teve a partir da primeira Eucaristia, ele percebeu que ele seria muito útil para Deus através da sua vida leiga consagrada. E com 17 anos de idade, ele fez votos perpétuos de castidade. Decidiu que ele nunca se casaria e ofereceria toda a sua vida para o serviço de Deus, dentro da medicina. Olha que diferente. Lembra que a gente sempre comenta que existe santo para todo gosto? Olha só, um leigo consagrado e ainda por cima médico. E não só médico, ele foi um grande cientista. Ele fez muitas pesquisas e desenvolveu técnicas de tratamentos que foram maravilhosas, principalmente na área de diabetes, porque a mãe dele acabou morrendo vítima dessa doença. Ele também, depois de formado, desenvolveu tratamentos e pesquisas nessa área, também na área que se refere ao fígado, a parte hepática, também fez grandes estudos. Mas nós vamos falar mais disso um pouco mais para frente. Giuseppe Muscati, como é chamado em italiano, nós abrasileiramos, para José Muscati. Ele, de fato, fez uma faculdade, foi brilhante na faculdade de medicina. Ele se formou em 1903 e, já formado, começou a trabalhar no Hospital de Nápoles, no Hospital das Doenças Incuráveis. E se mostrou um ótimo médico. E por seu caráter, por sua firmeza e também por sua seriedade,
no estudo e também na aplicação da medicina, ele foi galgando cargos dentro desse hospital, chegando a diretor da ala de doenças incuráveis. E era justamente ali onde ele exercia um papel maravilhoso, sendo a verdadeira mão misericordiosa de Deus para aquelas pessoas que estavam em estado terminal, que tinham uma doença que sabiam que não seria curada, que iriam morrer, mas precisavam de um consolo. Não só de um tratamento que aliviasse a dor, que aliviasse o sofrimento, mas também de esperança, uma esperança que vinha da fé, que isso José Moscati sabia passar de uma forma maestral. E assim, ele desenvolveu um trabalho maravilhoso, ajudou muitas pessoas e cada dia que passava, mais e mais pessoas o enalteciam pelo seu trabalho, pela sua forma caridosa de lidar com as pessoas e também pelo seu trabalho, pelas suas obras de caridade. Era muito comum que pessoas pobres viessem se consultar com ele e além de uma receita, ainda levassem uma nota de dinheiro dentro de um envelope que ele dava com muita generosidade. E também outra coisa, ele nunca cobrava a consulta de pessoas pobres. Ele de fato exerceu a medicina como um trabalho de caridade para Deus. Morreu muito cedo, com apenas 47 anos, de uma forma serena. Ele terminou o seu trabalho no hospital, voltou para casa. Na sua casa, que também tinha uma clínica, ele atendeu algumas consultas e depois se sentiu um pouco cansado. Sentou para descansar e ali, serenamente, partiu para a glória de Deus. Um homem que deixou um legado maravilhoso, um exemplo. E logo que ele morreu, foi aclamado como santo. Todos achavam que aquele homem, de fato, era um homem santo. Um homem que foi médico, ele foi também professor na faculdade de medicina, deu aula de medicina e foi também um cientista, desenvolveu muitos trabalhos na ciência da medicina. De fato, um homem que foi um exemplo. Ele, com tantos outros católicos, principalmente padres, que na história nós às vezes não sabemos, mas que foram grandes cientistas. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, antes de terminarmos essa história de São José Moscati, para falar para vocês de alguns padres mesmo, da nossa Igreja Católica, que foram grandes cientistas, renomados, conhecidos mundialmente. Padre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, nós não sabemos que era padre, na verdade, ele que é considerado o pai da astronomia, um grande matemático e físico também. Temos também o padre Landel, que é o patrono dos radioamadoristas. Nós temos o padre Gregor Mendel, um agostiniano, que é considerado como o pai da genética. Nós conhecemos as leis de Mendel. Nós temos também o padre Georges Lamartre, que fez e estudou, é considerado como o criador da teoria do Big Bang, que é aquela teoria da criação de todas as coisas, do universo, do cosmos. Nós temos também o padre Roger Bacon, que foi um grande mecânico, óptico, e também desenvolveu muitas coisas a respeito de geografia e de filosofia. E por último, nós não poderíamos deixar de mencionar Vivaldi. Você já deve ter escutado a respeito das sinfonias de Vivaldi, das 4 estações de Vivaldi. Pois é, Antônio Vivaldi era, além de músico, um grande padre, também chamado de o Padre Ruivo. Gostaria de fazer esse pequeno parêntese para falar desses padres, para lembrar que na história da Igreja Católica, ao contrário do que o mundo diz, a fé e a ciência sempre andaram juntas. Claro, houveram erros dentro da igreja. Nós temos que lembrar que nós somos seres humanos e os seres humanos são imperfeitos, pecadores e erram de vez em quando. Mas a nossa igreja, ela é perfeita. E a fé católica conservou durante muitos séculos a ciência dentro dela. A ciência não era conhecida fora da Igreja Católica, era somente dentro da Igreja Católica, principalmente na primeira época da Idade Média. É bom lembrarmos disso. Grandes padres, também cientistas, grandes católicos, grandes santos
que foram cientistas. E assim conhecemos a história de José Moscati, um grande médico cientista que fez a diferença no mundo, atendendo o chamado dele como leigo consagrado. Olha só que história diferente e bonita. Se você gostou dessa história, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, também nos ajude a evangelizar. E também, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal do YouTube da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro, Conhecendo os Santos. Amanhã nos encontramos novamente com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.